Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu faço para o seu pé? Eu sou a Lívia, eu fui au pair em 3 países e normalmente eu tô aqui com a Sim, que foi au pair na Alemanha. Apesar de não estar com a minha parceira de podcast hoje, eu tô bem animada porque eu tô aqui com uma au pair na Islândia. Isso mesmo, chamamos mais um unicórnio. Na verdade, foi a Duda que já veio aqui no podcast que achou. Quem já é de casa deve lembrar dela na nossa primeira temporada de podcast, quando ela era au pair na Islândia. E quem é novo por aqui, corre lá para escutar. Quem tá aqui hoje é a Caroline. Oi, Oi, bem-vinda! oi, obrigada. Como é que estão as coisas aí na Islândia? Ainda tá um friozão ou tá bem? Assim, o tempo é assustador de tão diferente com o Brasil. Eu senti, por mais que eu já tenha morado na Europa um tempinho, eu senti bastante a diferença de clima aqui. Mas assim, tá sendo uma aventura. Quando eu decidi vir pra cá, eu já sabia que podia ser assim. E eu tava aberta a conhecer o novo. Então, tá indo. Esse Natal foi desafiador, assim, com o clima, Hum, mas foi interessante. Foi imagino. bom. É outro frio, né? Tipo, frio aqui na Inglaterra, da Alemanha, é outra coisa. Outra coisa, né? Não é nada. É. É diferente. Porque eu lembro que quando eu vim pra Europa pela primeira vez, eu vim pra Dinamarca pra uma visita de 3 meses, mas eu já vim com a ideia do au pair, né, então eu vim ter pra conhecer, pra ter um pouco de noção, e eu vim no meio do verão, então é o verão Hum. europeu, né, estava tudo lindo, extremamente ensolarado, Só festa. 20, quase 20 graus. É, exatamente. Então, assim, eu não tive realmente noção da proporção que poderia ser um inverno aqui. E aí eu vinha e tudo lindo, aquele negócio de sol o dia inteiro, 9 horas da noite, sol na Dinamarca. Então eu fiquei deslumbrada. Então, eu, quando você vê o inverno, que a coisa começa a mudar, em vez de ter sol o dia inteiro, começa a ser escuro o dia inteiro, é completamente diferente. Você se vê em outro lugar, acaba sendo outro planeta, assim. Você começa a ver as coisas do dia a dia com outros olhos, é bem Ah, interessante. imagino. Você tá aí há quanto tempo? Na Islândia, 6 meses. Ah, tá. Então você não pegou o verão ainda, né? Não pegou aquele sol da meia-noite. Não, ainda não. As 2 vezes que eu estive na Islândia, porque eu vim antes de aplicar para o au pair, eu fiz uma visita aqui também, e aí eu caí de paraquedas no inverno islandês. Eu vim Hum. perto do Natal e passei aproximadamente quase 20 dias, e assim, toda aquela empolgação deu uma boa esfriada, porque eu caí já no dia que teve uma avalanche, então eu estava Hum. dirigindo, e eu não sabia nada das coisas, né, quando a gente visita um lugar, a gente não tem tanta ideia do que acontece ali. É, E na Islândia tem todo um sistema de direção, tem um aplicativo que chama Safe Drive, para você saber como que vai estar as estradas da Islândia, porque aqui, ao mesmo tempo que é um lugar deslumbrante, pode ser um lugar perigoso por ter sim, sim. é tão, assim, radical a natureza, que de certa forma eu não sabia, você tá turistando, tá com aquela vontade de ser au pair, conhecer o lugar, então eu vim, aluguei um carro e fui dirigir a Islândia no meio do inverno, Menina, fazendo que menos loucura. 15 graus, neve no joelho, assim. Eu tenho até um vídeo do ano passado e desse ano também, que eu tô com neve até mais do que a cintura, assim, né? Tentando andar, porque eu tô atolada na neve. Então, é Caraca! extremamente diferente. É bem É, interessante de ver assim. gente, fica a dica. Se você vai viajar para Islândia, faz uma pesquisa antes para saber como é que funciona. Do clima, a dica É, exatamente. Porque é é, completamente diferente do que a gente está acostumado e a gente sempre espera que vai ser uma coisa extremamente fora da caixa e que a gente está preparado, mas não tendo uma noção de um local, talvez, ou de realmente uma pesquisa aprofundada sobre o país, você nunca está preparado o é, suficiente, assim. Você tem que pesquisar bastante. E aqui é, é assim, é um país que assusta a beleza é extraordinária. É uma das coisas que me fez querer conhecer mais a Islândia, é que eu já via tudo que eu queria conhecer aqui pela internet, coisas que eu achava extremamente bonitas, mas quando você está aqui, é surreal, é é, extremamente diferente. A conexão quando eu estava na Dinamarca ou no Brasil, eu não era tão conectada com a natureza, eu não era alguém que tem vontade de sair no meio da tarde para abraçar uma árvore, eu não era essa pessoa. Mas aqui te dá outra proporção.
Eu tenho vontade de caminhar lá fora. Ah, é muito lindo, né? Tá frio, mas te dá É, vontade de fazer as coisas. como você falou antes, parece outro mundo, né? Cara, é o lugar mais mágico que eu já fui na vida. É Já incrível. conheceu a Islândia? Aham. Rapidinho, mas fui. Você veio quando? Eu fui no No verão inverno, ou no inverno? inverno, em dezembro, mas foi no começo de dezembro. Não foi tão ruim quanto eu achei que fosse. Não passei tanto frio. Acho que Sim. só teve um lugar que eu fui que tava uma ventania assim que, nossa, sem condições. Mas foi ok. E amei. Você ficou em Reykjavik? Fiquei. Foi bem bate-volta, mas cara, É foi gostoso. suficiente pra me apaixonar. É Maravilhoso. muito bonito. Ali pro lado do Selfosses, mais pra cima, perto das cachoeiras, venta muito. É muito Foi lá frio. mesmo, É, foi lá é mesmo. completamente diferente de Reykjavik. Ali é muito, muito extremo. Mas é É. muito bonito. É uma das zonas mais bonitas aqui, assim. Então você foi para a Islândia antes de você decidir ser au pair, e aí foi aí que você decidiu ser au pair na Islândia? Como é Sim. que foi? Na verdade, começou quando eu vim pra Londres, né? Eu visitei a Dinamarca. Uhum. E eu fiquei na Dinamarca 3 meses, né? O tempo que é permitido ficar na União Europeia, pela zona Schengen. Eu fiquei lá, eu conheci uma pessoa, eu tinha uma tia emprestada que morava na Dinamarca e ela me convidou para estar com eles um tempo e saber se eu queria mesmo vir para a Europa, porque era uma vontade minha desde bem nova e seria uma oportunidade. Ela conhecia o programa de au pair e aí ela me mostrou vários vídeos. Ela conhecia, mas sabe o pessoal que conhece o au pair, mas da época dos fósseis e dos dinossauros? Ela conhecia pessoas que foi au pair há 30 anos, há 25 anos, e que as pessoas contam histórias do au pair como se fosse a oportunidade de mudar de vida para sempre. Assim, é uma grande oportunidade hoje, eu acho que sim, Uhum. mas ela conta, tipo, ai, quase que a pessoa ficou milionária sendo au pair. Ela veio e tá trabalhando na Gucci. Era assim. Aí ela criou essa expectativa grande em mim. E aí eu vim pra Dinamarca, porque a Dinamarca, ela é um dos países que você pode aplicar estando no território dinamarquês. Uhum. Você pode estar visitando e aplicar, e do tempo que você aplicou, você pode esperar dentro do país É bom a saber, resposta. né? Aham, é muito bom, porque você tem uma oportunidade. Se você tem a oportunidade de juntar uma grana e conhecer o país, dentro dele você pode procurar uma host family e ali começar seu au pair. Uhum. Eu achei isso muito interessante para mim na época, por causa até de dinheiro. Eu consegui juntar um pouco de grana no Brasil e eu vim com 100 euros e o dinheiro que eu tinha para me manter. E assim, se eu errasse, eu tinha 100 euros para salvar. E eu pensei assim, com a passagem de ida e volta, hospedagem conseguindo me manter, se caso acontecesse alguma coisa, eu poderia voltar para casa e seguir minha vida, voltar aos estudos ou qualquer coisa do tipo dentro desse contexto. Aí eu fui para Dinamarca e não consegui achar host family lá, na época. Hum. Tava naquele vai ou não vai da Covid, Ah, tinham boatos, mas ninguém tinha certeza. As host families estavam de férias escolares, porque eu fui no verão. Então, assim, não achei host family. Aí eu apliquei para Londres. Encontrei uma host family em Londres e fui morar lá. Aí eu passei 6 meses em Londres. Na verdade, eu morava em Bury St. Edmunds, perto de Cambridge ali. Só que eu morava no suco do interior, não tinha assim, ônibus que passava na porta da minha casa, mas hum, deu assim, não foi a melhor experiência, portanto eu não voltei, eu não fui ao pé de novo em Londres. Não foi uma coisa tão produtiva na época, porém meu inglês deu um saltinho bom porque eu ficava só com a minha host family. é bom que você não gastou dinheiro também, né? Dava só pra juntar, porque não tinha o Não, que eu só fazer. ganhei. Eu fiz um cursinho de inglês que eu conseguia alguém para me dirigir uma vez por semana. Era o que eu fazia Nossa. durante 6 meses, assim. Foi pesado a época em Londres, mas no meu último mês de au pair, eu pedi a rematch e passei esse mês em Londres com a grana que eu juntei, porque acabei juntando meu dinheiro, porque eu não É, fazia mais nada. pois é. Então eu peguei o dinheiro e passei um bom mês em Londres. E foi muito interessante, porque aí eu conheci muita gente, fiz um bom dever de casa, assim, porque aí eu vi como realmente funcionavam as famílias, Uhum. como foi a comunicação. Eu aprendi a procurar host family nessa época. Porque no começo eu não tinha pré-requisitos.
Eu queria Sim, sim. tanto, eu tinha tanta vontade do sonho do au pair que tudo pra mim era válido. Quem Então, nunca? assim, eu não via as red exatamente, eu não via as red flags das famílias igual: "Ai, você vai ser parte da família, trabalhar de 8 às 7, de 8 às 8, eu não via isso como ruim. Eu via assim: "Nossa, ele quer uma nova filha. Ai, você vai acordar à noite e olhar a criança se ela chorar". Eu não via essas coisas que é completamente fora do au pair como red flag, porque eu queria tanto aquilo Eu que, entendo. pra mim valia a pena, valia a pena. Aí estourou a covid e eu voltei para o Brasil, mas eu sabia o que eu queria aplicar e eu queria aprender muita coisa ainda, então eu me programei de novo. Quando eu voltei, voltei para o Brasil com um pouquinho de grana, também juntei mais um pouco e resolvi ir de novo pra Dinamarca. Só que aí eu fui um pouco mais madura e um pouco mais preparada. Com 2 semanas eu achei uma host family. Como que se preparar faz bem. Eu É. assisti os vídeos do podcast, eu assisti o vídeo da Duda também, na época que eu ia vir É. pra Islândia. Eu assisti muita coisa, eu consumi muita coisa do au pair. E aí eu fui preparada, já sabia o que eu queria, eu já tinha pré-requisitos, eu já sabia o que podia aceitar, o que não podia, o que é lei, porque às vezes a gente não sabe mesmo das leis Sim. do país, é muito importante Uhum. dar, assim, uma boa estudada no que é, porque uma das coisas que eu não sabia era que na Dinamarca você tem que trabalhar 30 horas semanais, de segunda a sábado anyway, e aí eu não sabia que independente de você trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você só pode trabalhar 5 horas por dia. Se você acordou com a família que é segunda a sexta, então eles perderam 5 horas, porque aí no sábado você não trabalha, você não tem que descontar esses dias nos outros dias da semana. Sim, sim. E eu não sabia disso. Minha primeira host family falou comigo: "Olha, já que você não trabalha sábados, você vai trabalhar 6 horas por dia". E é contra a lei. Você Ah, pode acordar isso com a família, isso é uma coisa conversada, mas era contra a lei ali no momento. Mas é muito interessante você saber as leis do local, sim, assim, com antes de ser au certeza. pair ali, sabe. É. E foi uma coisa que me faltou na época e foi interessante que mudou, assim. Depois que eu vi que quanto mais coisa você consome, é um podcast, é um vídeo, ou uma pessoa que já foi au pair em algum momento, acrescenta muito, deixa o au pair mais rico, sabe. É. Hoje, quando eu escolhi a Islândia, eu vim pra cá com muita mais base do que quando eu fui pra Dinamarca, porque eu vi a experiência da Duda, eu sabia as coisas que ela passou, as coisas que ela como ela aplicou, como tudo ocorreu, e foi tipo um catálogo do que fazer, um roteiro do que eu precisava fazer, porque foi muito bom pra mim, me ajudou muito de verdade, porque eu não a conhecia, conheci a Duda recentemente, eu não a conhecia, mas eu conhecia a experiência dela. Então, quando eu decidi na Dinamarca ser au pair na Islândia, eu já sabia como aplicar, como seria a documentação, quanto tempo demoraria. Eu não precisei de todo um trabalho e Sim, pesquisa e sim. tempo que eu poderia perder, porque eu recebi isso tudo com muita qualidade quando eu escutei o podcast sobre ela. Então, assim, já tive um passo a passo, foi muito É. interessante. E foi difícil achar família na Islândia? Tipo, tinha muita oferta, tinha bastante família ou foi difícil? Porque, sei lá, tem uns países que eu imagino que não tenha muita família procurando, né? Então, eu acho que a Islândia é um país muito pequeno. Uhum. E acaba que você tem a visão de que vai ser poucas famílias, mas não, porque a mão de obra aqui na Islândia, além de ser muito cara, porque a estilo de vida aqui e os dias, tudo é muito caro aqui na Sim, Islândia. sim. Então o que que acontece? Tem muita família precisando de babá, muita. E não tem Ah, tanta babá na Islândia, então acaba tendo muita necessidade de au pair. Mas o problema que eu acho que para brasileiro, que é o nosso caso, ou até para latinos em geral, é que muitos europeus querem ser au pair na Islândia. Eles ah, vêm como é muito caro morar aqui, eles pegam 3 meses de au pair, vêm, ficam os 3 meses, exploram o país e vão embora. é. Eles não fazem contratos de au pair, eles não precisam, eles podem vir como au pair, trabalhar e morar para a família e não precisa de um visto específico para É, isso. é. No grupo mesmo de au pair tem muita, muita menina da Itália, da Espanha, de Portugal que vem, tem a experiência, vive aqui a experiência nórdica de morar na Islândia e depois vão embora para o país delas. Ai, Então, por gente, que mais que tenha sonho. muitas famílias, a gente não consegue encontrar elas com tanta facilidade porque tem esses 3 meses que o pessoal vem. Aí tem uma época que passou, tipo, o inverno, que é o que eles queriam presenciar aqui,
Aí fica aquele tanto de família atrás de au pair, porque não tem tanta au pair no país. Eu não tinha tanta pretensão de ser au pair na Islândia, porque estava acabando meu au pair na Dinamarca e eu tinha decidido que eu não seria au pair mais. Uhum. Só que as coisas mudaram para mim e a Islândia apareceu quase como um presente, porque a minha host family, ela viu uma publicação antiga minha de 2 anos atrás no grupo de au pair na Dinamarca e ela me Gente, mandou mensagem. Eu não nossa! procurei a minha host family, eles me procuraram. A minha host family da Dinamarca curtiu os meus posts no au pair da Dinamarca. Eles entraram em contato comigo e entraram em contato com a minha host family. E eles fizeram Nossa! uma entrevista comigo e uma entrevista com os meus hostos da Dinamarca. Só que como ela fez a entrevista com eles primeiro, quando ela veio em mim, ela já tinha tudo. Ai, o que eles cobrem eu vou cobrir. Eu fiz uma lista do que eu queria, de pré-requisito. E aí ela falou: olha, se você tiver algum pré-requisito, alguma coisa, me envia, a gente vai ver o que a gente pode fazer. E aí Nossa! eles cobriram. Portanto, uma das coisas que não aconteceu nas minhas outras host families, porque eu tive 3 host families, 2 na Uhum. Dinamarca e uma em Londres. Das minhas 3 antes host families, eu morei com eles, dentro da casa deles. Só que meu requisito de morar com a host family mudou no ano passado. Eu falei que eu não queria mais dividir quarto, porque eu morava, não dividia o quarto com as crianças, mas a minha parede era a parede do Aham, bebê. aham. E como eu comecei a estudar, começou a me incomodar um pouco. Então, na minha segunda host family da Dinamarca, dos requisitos é que eu não queria. E aí eles fizeram um basement, eu morava no basement. Tipo, eu tinha um quarto no basement. Aham. Nessa host family, eles me fizeram um apartamento do lado de fora da casa. Menina, Eles fizeram um construíram um apartamento. apartamento. Ah! Fizeram do zero. Aqui era a garagem, minha chefe fez o apartamento, o banheiro e eu tenho uma mini cozinha aqui atrás. Gente, que incrível! Gente, ela te quis muito. Quis. Depois que ela conversou com a minha host fêmea, ela fez muita questão. Portanto, no meio do processo eu desisti e ela falou comigo: "Ah, não, o que que eu posso fazer para você mudar de ideia, pelo menos por um ano?" Nossa! Gente, porque a Islândia é muito cara, né? Então, se você pode morar como au pair. Ajuda muito, assim. Então a gente negociou 2 coisas que estavam na minha lista, que eu não acho que seja uma coisa que toda au pair tem. Eu entendo que nem toda família tem a proporção que a minha família tem e verba financeira, mesmo financeiramente, Uhum. de dar essas coisas para au pair, e eu Sim, entendo. sim. Mas como a minha família eu sabia que eles poderiam, eu quis pôr as asinhas de fora pela primeira vez. Eu falei, vou começar. E aí, eu fiz 2 coisas. Eu negociei o AP, já que eles poderiam fazer. Ela falou: olha, a gente pode. Se for o que você precisa para vir, a gente pode fazer. E a segunda coisa é que eu negociei um carro. Eu tenho um carro só para mim aqui na Islândia. Ai, que E eu negociei bom! gasolina, que não sou eu que pago. A gente Nossa! combinou aqui o carro e a gasolina. Porque o salário de au pair na Islândia é 60 mil coroas islandesas, Uhum, que dá uns 400 e alguma coisa euros. uhum. E aí eu negociei mais 20 mil para combustível, para deslocamento. Porque eu dirijo as Nossa! minhas crianças. Ah, então faz Aham. sentido. Ah, que bom, né? Porque nossa, Islândia é tudo tão remoto. Você pode usar o carro para viajar, essas coisas? Sim, sim, sim. Ai, que Não, o sonho, carro é 100% gente. pessoal. Aham. E isso Menina. foi uma coisa que me convenceu, assim, que eu falei, agora eu vou, porque eu posso viajar, eu posso ver É, a Islândia, todas as coisas que eu sonhava em visitar. E eu faço isso de forma bastante econômica, porque eu uso o é, carro, eu uso a gasolina, né? Eu acho é. que uma vez eu abasteci nesses 6 meses com meu dinheiro, porque o dinheiro da Pocket Money para combustível não deu. Mas grande maioria das vezes é super tranquilo para mim. Nossa. Cara, peraí. Essa família tá parecendo assim, tipo, caiu do céu mesmo. Me conta um pouco Foi, eles dela. foram um Me presente. conta, me conta um pouco da sua rotina com as crianças, quantas crianças você cuida, qual a idade. Tem alguma pegadinha? Bomba. Bomba. Eu tenho 5 crianças. Ah, tá. Eu só pede 5. Tinha que ter uma bombinha, assim. Precisa. Pegadinha do Não é? Ela malandro. A minha hoje Baby não é só boa, ela é esperta. Ah, não é, não é tudo do coração, né? Não é tudo do coração, não. Verdade. É necessidade. O que aconteceu? Eu vou contar um Ai. pouco da história da minha host family. A minha hosta,
é o segundo casamento da família, é o segundo casamento do meu rosto. Ele veio do primeiro casamento com 3 filhos, os 3 mais velhos, um de 19, de 13 e de 7 anos. E aí eles casaram recentemente, na verdade eles casaram 2 dias depois que eu vim pra cá, e Nossa! eles têm 2 filhos pequenos. Eles têm um filho de 1 ano e meio e um filho de 6 meses. Ele nasceu 5 dias antes de eu chegar. Nossa! Então, assim, Nossa, a família gosta de são crianças mudança, né? bem pequenas. Casou, teve filho, pegou perto, tudo ao mesmo tempo, fez um estúdio na casa. Uhum. Mas eu acho que eles se prepararam bastante, porque a minha hosta engravidou muito recente, o bebê estava muito pequeno quando ela estava grávida. E meu chefe tem uma construtora, então ele trabalha muito, Hum. muito. E é mais ela em casa, então é só ela e 5 crianças. E aí eu acho que Hum. ficou bem pesado para eles. Ela soube do au pair e aí ela pesquisou bastante. Só que de primeiro momento ela só achou au pairs europeias. Então, o que foi os requisitos das au pairs? Eu acho que de certa forma, para mim, os meus requisitos eram altos, só que para minha rosta não. Porque É, as au pairs que ela tinha encontrado, os requisitos era, elas não limpam, porque na Europa, eu digo, país nórdico, o au pair é mais para limpeza do que sim, para sim. cuidados infantis. A au pair não limpava, as au pairs que ela conversava não limpavam, não cozinhavam, apenas lavavam as coisas das crianças e só faziam coisas para as crianças pequenas. Elas não aceitavam fazer nada para as crianças grandes ou ajudar na rotina da casa. E Ah, era o que ela realmente precisava. e também só querem ficar 3 meses, né? E só queriam ficar 3 meses, que É. ela não podia. Ela conversou comigo, na primeira conversa, ela perguntou o que eu estava disposta a fazer. Hum. Aí eu falei com ela que eu tinha o que eu não estava disposta a fazer. O que eu estava disposta era amplo. E aí ela foi e falou: então vamos conversar do que você faz para sua host family hoje. Amigas, Dinamarca para au pair, você faz tudo, não tem nada É, que você não faça. é. Já ouvimos essas histórias. Eu já lavei chão de escovinha, eu já Caraca, cortei grama, Cinderela! então não tem nada que eu não faço. Aí eu fui e falei com a minha moça, olha, eu só não faço, tipo, limpeza muito pesada, que é limpar vidro por dentro e por fora, limpar fora da casa, cortar grama, essas coisas eu não estou disposta a fazer. Mas limpeza leve, tirar e colocar máquina, lavar roupa, estender, essas coisas eu estava disposta a fazer. E eu não tenho essa separação de vou fazer para as crianças pequenas, a de 7 anos eu não vou fazer, ou vice-versa. Quando eu pego para lavar, eu lavo a de todo mundo. Quando eu ponho Sim. para secar, eu coloco a de todo mundo. E aí, a minha chefe falou: ai, não, então tá, eu posso conversar com a sua host family? Eu falei: pode. Aí, beleza. Ele conversou com a minha host family. No dia que ela conversou com a minha host family da Dinamarca, ela me ligou falando que queria fechar o match comigo. Só que eu não tinha certeza, só queria. Porque sabe quando você tá sentindo que é bom demais pra ser verdade? Eu pensei Sim. assim: 5 crianças. Eu não moro em Reykjavik, eu moro em Keflavik. Eu moro pertinho, Ah, 5 minutos do aeroporto. E assim, se você for pensar, é 50 minutos longe de tudo. uhum. Coloquei essas coisas na balança para saber o que ali para a família seria viável e para mim também. Eu não tinha certeza que eu queria, primeiro por causa de que eu já tinha na minha cabeça que eu não seria au pair mais, e eu tô estudando para isso, eu tô fazendo comércio exterior. Ah, legal. E eu pensei, será que é momento de eu focar nos estudos, esperar e tentar aplicar para outro visto? Eu tinha ideia de ir para Portugal na época, Uhum. só que coincidiu das leis portuguesas de imigração mudar na mesma época que ela me procurou. Então eu não Ah, poderia mais ir para Portugal como turista e aplicar para manifestação de interesse, porque não é assim que é feito mais. Então eu pensei, ou eu volto para o Brasil, porque vai acabar meu au pair, ou eu me aventuro mais uma vez em ser au pair e conhecer mais um lugar. Aí, numa das ligações, ela me disse que se eu quisesse vir e ficar só 6 meses, porque ela queria 1 ano, mas se eu quisesse vir, ficar 6 meses, conhecer, ela não ia me deixar pendente a ter que fazer o contrato inteiro, ou que eu poderia desistir quando eu quisesse, mas que ela ficaria muito feliz se eu viesse pelos 6 meses. E que ela gente. ia custear pelos preços porque a gente aqui, para a Islândia, você paga metade dos custos e a família paga metade dos custos. Não Hum. é
tudo a família que paga. E ela estava disposta a pagar todos os custos. Ela disse: eu vou pagar a sua ida e a sua volta. Se você decidir para o Brasil ou o que você quiser fazer depois, eu vou estar disposta a ajudar. E aí, pela primeira vez, eu me senti tão acolhida pela família que eu falei: eu vou. Vou ter a experiência na Islândia, porque era uma opção muito boa para mim e era um lugar muito bonito que eu queria muito conhecer. E aí eu aceitei. Mas a minha host family precisava de mim. Não era aquele negócio de, Sim. ai, era uma host family tão boa que Não, não, eu senti o desespero. Senti o eles desespero estavam dessa desesperados. mãe. Ela queria dar carinho para os filhos dela e ela não tinha tempo para isso, porque ela É, tinha que cuidar deles. Ela gastava tanto tempo cuidando deles que ela não tinha tempo para ser não tinha mãe. tempo pra Ela adora ela, com sentar no. certeza. Aham, não tinha. Ela me contou quando eu cheguei assim, Carol, tinha dias que eu não tinha tempo de pentear o cabelo. O bebê não estava indo ainda para a escola. Ela estava grávida de 7, 8 meses, só ela em casa, o pai trabalhando. As outras crianças vêm de uma semana sim, uma semana não, tem que cozinhar para eles, enquanto ela Uhum. arrumava o menino de 1 ano e meio. Estava muito cansada com a gravidez. E o menino mais velho, ele ainda mora com a gente, porque O de 19 anos. ele precisa de um pouco mais de apoio familiar. Então, ele precisa estar com a gente, ele estuda aqui perto, faz tudo aqui perto de casa. E as duas outras meninas, elas jogam basquetebol, são bem, assim, elétricas, então elas querem jogar basquete na sala de estar, elas são incríveis, assim. O menino mais velho, ele é muito carinhoso, ele ajuda a gente bastante. As duas meninas é energia, assim, elas têm 5 esportes, elas ainda chegam em casa, assim, com energia pra dar Gente, e vender. socorro. O Forma ele tem 1 ano e meio, ele também é muito enérgico, ele tem muita energia, ele passa o dia brincando e a noite brincando. E eu sou apaixonada pelo Relic. Relic, ele tem 6 meses e ele é uma criança extremamente feliz. Ele é muito amável. Eu tenho muito vídeo dele nas minhas plataformas, a família não se importa. E ele é uma criança muito doce, sabe? Eu acho que eu vou Ah, sentir muito. Eu senti muito na minha última Host Family, porque eu era muito próxima das crianças, mas dessa vez também eu acho que vai dar aquela sensação de deixar o meu irmão pra é trás, porque difícil. ele é muito gostoso. É uma das partes mais difíceis, né? A gente fala muito dos perrengues e tal, de morar fora, de morar com o chefe, morar no trabalho, mas também é difícil deixar as crianças, né? É complicado. Eu acho que, por mais que você tenha aquela ideia, porque o au pair não é fácil. E hoje eu sei que foi uma das coisas mais desafiadoras pra mim, morar com a família, porque por mais que você tenha eles como amigo, eles são seus chefes, Uhum. depois que a amizade fica grande, confunde. Igual uma das coisas que confunde comigo é que eu ouço muito e eu conto as minhas coisas e depois eu sou cobrada por isso. Então, eu tenho muita dificuldade de escutar onde você vai, o que você vai fazer, tipo, no meu tempo livre, porque Aham, parece dá aquele clima de que aham. eles são seus chefes e às vezes você não quer dividir, Dá vontade de mas falar, eles não, te não veem te como interessa. amigo. Não te exatamente. E aí a linha é muito tênue, então é É, bem complicada. É é. muito complicado. Do mesmo jeito que você sabe que o au pair é uma grande oportunidade, você vê com ótimos olhos, um pedaço de você sente que depois de um tempo não é pra você mais. Sim, sim, sim. Cara, acho que todo mundo que a gente conversa chega lá para os 8, 9 meses, ninguém aguenta mais. Não Exatamente. Por é? mais que seja bom, eu entendo as partes boas, aonde meus privilégios como au pair, porque, gente, da minha primeira host family, hoje eu me sinto au pair prêmio. Da minha primeira host family, A da gente, eu não Inglaterra? podia. Aham, eu não tinha dinheiro pro ônibus. Assim, eles não me ajudavam com absolutamente Ai, nada. gente. Tô zero surpresa. Aqui na Islândia é legal a hora extra. É Hum. legal. Você pode ter a hora extra, tem um valor mínimo no contrato que diz que acho que é 1.000 coroas a hora Ai, que extra. bom. Uhum. Mas aí é aquele negócio. Eu faço muitas horas extras. Hum. E aí o que que acontece? Chega uma hora que você quer muito aquilo ali, quer muito porque o dinheiro ajuda, né? Dá uma boa motivada assim na gente. Mas igual, teve uma época que a criança tava sem escola, né? E o bebê pequeno precisava muito da gente. E aí tinha dias que eu pegava às 8 da manhã e largava às 8 da noite. Uhum. Aí chega uma hora que você ama sua host family, você gosta deles, respeita eles. Mas sabe a voz? Não Você já aguenta não tá mais. aguentando ouvir nada. Aham. Não, não tá aguentando mais.
Mas assim, é tudo um processo. Eu acho que com o tempo a gente vai sabendo lidar. O au pair é isso. Com o tempo a gente aprende a lidar mesmo com as situações, mas é o que eu sempre falo. É o meu último ano de au pair. Depois dessa experiência muito boa para mim não ficar tão rancorosa. Teve uma época que eu estava muito rancorosa com o programa de au pair. Eu acho que pelas experiências eu sabia que não era tão válido muita coisa que eu tive Uhum. de perrengue, mas hoje, depois dessa host family, eu sei que tem vários momentos que não são mágicos e as melhores coisas, porque o au pair é porque o trabalho é repetitivo, de certa Sim, forma, né? sim, Então é. você tem. Por exemplo, você está estudando comércio exterior. Eu lembro que chegou uma época que, tipo, tava precisando de um estímulo diferente, sabe? Eu não queria, quando eu fui ao pé na Alemanha, eu cheguei a Uhum. trocar meu visto para estudante, eu ia ficar com a família e estudar lá. Só que 2 vezes eu tava para começar o curso, aí a mãe, você pode começar no próximo termo, é tipo trimestre. Não são 3 meses, mas enfim, um tempinho. E aí ficava simples, e eu, tipo, eu fiquei, cara, não aguento mais, eu quero estudar, eu quero, sabe, fazer outra coisa da minha vida. E aí foi por isso que eu acabei mudando pra Inglaterra. E você foi au pair na Inglaterra também? Fui, mas eu vim na época que podia, como estudante, você podia trabalhar 20 horas por semana. Aí eu fui au pair, depois fui nanny. E aí isso que você tá falando de fazer hora extra, mas que você fica podre, mas que você quer o dinheiro, precisa do dinheiro. Nossa, como nanny, ainda mais como estudante, né? Eu não tinha um salário fixo. Então eu nunca sabia quanto eu ia ter no fim do Sim. mês. Então todas as Uhum. oportunidades de fazer hora extra eu fazia. Então tinha semanas, nossa, tinha vários dias que eu trabalhava 14 horas, 15 horas. Porque, né? E aí você fica podre, Fica você assim. tem um dinheiro, nem é tanto dinheiro assim. Mas, nossa, E isso fica assim é extremamente foda. frustrado. Antes foi bem complicado e por isso que eu digo que agora eu tenho pré-requisitos, por causa desses perrengues que foram muito duros. Quando eu conto para uma outra au pair que eu tinha, tipo, tantos pré-requisitos pré-definidos, quando elas não são au pair, elas não me entendem. Eu pareço snob falando que se não fosse do meu jeito eu Ah, não ia aham, querer. aham. Mas não é porque eu já tive do outro lado da moeda de quem não tinha requisito nenhum. É porque elas não passaram por isso. É É, complicado não ter requisito. com Então, certeza. aí, dessa vez eu fiz questão. Me conta um pouco como é que é a sua rotina aí, então, com esse monte de criança? Sim, na verdade, normalmente, o meu schedule normal, eu trabalho de 1 às 7, com 1 hora extra. Porque aqui você só pode trabalhar o limite de 5 horas pelo au pair. Como eu não trabalho sábado, seria Uhum. 25 horas semanais. Aí, de segunda a Uhum. sexta, eu trabalho as 5 horas e 1 extra. Esse é o meu schedule normal, de 1 às 7. Só que minha hosta, ela tá atrás de conseguir tempo para ela mesma, então ela treina de manhã. Ela, quando ela treina, igualzinho hoje, ela foi pra academia às 8 da manhã e voltou às 11. Então eu fiz o horário de 8 às 11, aí eu fico do break de Ah, 1 às 3, aí eu volto às 3 e fico até às 7. Então as crianças estão na ai, escola durante o dia, elas voltam às 3. Aí eu volto às 3. Aí tem dias que eu dirijo as crianças, pego elas no treino ou no after school, a gente vem pra casa. E eu busco o Fórmula, que ele tá na Dagmama. A Dagmama era como se fosse um daycare. sei, tipo uma creche, É, mas a creche antes da mais ou menos. berçário ali antes da creche. Ah, Aí ele uhum. fica lá e aí ele volta pra casa às 3 e aí todo mundo chega esse horário. Aí eu vou, ajudo, eu que faço o jantar, eu ajudo se tiver roupa para dobrar ou se tiver alguma cama por fazer, catar brinquedo, porque o Formo brinca com tudo que ele tem todos os dias e fica tudo espalhado pela casa. E aí a gente tá ensinando ele a catar e a gente tenta fazer junto, todo mundo. O meu chefe chega do trabalho às 5, ele vem, ele ajuda também, ele pega as crianças, ou se o Fórmula tá muito agitado, ele pega e leva ele para andar de carro, fazer alguma coisa assim. E o tempo em família, assim, eles prezam muito isso, aí eles acabam tendo esse tempo Ai, em que bom, família. né? Aham, é legal. Que bom, é. Como é que é a comida aí na casa? A família é islandesa, Sim, toda a toda a família. família é islandesa. E aí a comida, como é que é? Curiosa, porque tem muita coisa da culinária islandesa que eu acho maravilhosa e umas coisas nada a ver. Assustadoras. Então, eu tô tendo É. dificuldade de comer lã.
Por quê? Porque minha família é obcecada por lã. Carneiro, né? Uhum. Carneiro é. Eles É, eles são comem bastante, é. obcecados. É coxa, é contracoxa, é pé, é tudo. Eles são obcecados. E eu não como. E eu não como sopa. E aí, no meu rosto, é tipo, como alguém do planeta não come sopa? E aí, sopa de lama, ele adora. E é um cozido que é horas pra fazer, então pra eles é muito especial. E assim, eu tô tendo dificuldade. Eu já comi, assim, a cabeça aqui em casa não se come muito. No geral, eles comem a Ai, Deus me cabeça livre. e outros partes. Ugh, Você gosta de leverpostej? que isso? Leverpostej é nórdico, assim. Não é só da Islândia, a Suécia também faz, Dinamarca. É um creme de fígado, como se fosse um patê. Ai, é delicioso leverpostej. E aí, come no sanduíche. Ah, sim, eu já comi na Alemanha uma coisa parecida. Aham. Eu também comi quando eu fui na Alemanha. Tem leverpostej. É gostoso, mas ele é feito de fígado. É. Aqui eles têm leverpostej de lama, tem leverpostej de um monte de coisa. Então, minha chefe, quando eu cozinho, a gente faz o schedule do que vai ser feito de cozinha naquela semana. E aí Uhum, diferencia se as crianças estão aqui ou não, porque é uma semana assim, uma não delas. Então, na semana que elas uhum. estão aqui, a gente tende a comer mais comida islandesa. Quando elas não estão aqui, a gente tende a comer de tudo, assim, pasta, de tudo um pouco. Ah, Quando elas, igual ontem, elas estavam. Aí foi rubro, que é aquele pão preto, sim, amo. com Ai, amo. Nossa, levopostay o e pão daí é muito peixe. bom, gente. É aquele pão vulcânico, né? Muitas vezes ele é cozido na É muito terra. bom, gente. É muito gostoso. Aham. É. Assim, depende. No começo eu tinha problema porque eu não sabia que eu comia ele com grãos e cereais. Aí fica muito pesado. Então não fica aquele pãozinho fofinho, mas a minha Roche Family faz um delicioso. Eu tô aprendendo ainda, na Hum, verdade, a comer o que eles comem, mas minha chefe também ela é muito, ela é muito fã, assim, de comer coisa fresca. Então tem um peixe que ele é uhum. marinado, aí ela come ele, mas é doce, é um peixe meio adocicado. Então, assim, eu não sou muito chegada, não. É, os nórdicos curtem, né? Aham, uma coisa que me deixou assim bem confusa é que já tinha rissalame. Eu não sei falar direito esse, mas é um arroz doce, como se fosse um arroz doce. Tem ele que já vem pronto, que é tipo o arroz doce do Brasil, só que Uhum. não tem leite condensado e nem açúcar, é só o arroz, leite e ele é cozido assim. Na Dinamarca também tem esse arroz e por cima deles eles salpicam açúcar e canela. Na Uhum. Dinamarca. Aqui não é isso que eles salpicam. Ai, o que que eles Aqui eles colocam? colocam pedaços de. Eles têm um embutido feito de bucho de lã. Nossa Eles Senhora. picam em picadinho, joga por cima, aí depois eles colocam açúcar e canela. Ai, Só que esse bucho, para! ele é salgado. É gostoso. Ah. Eu juro que não é tão mal. É como se fosse um embutido de fígado e bucho. E aí eles picam picadinho, colocam, mistura no arroz e põe canela e açúcar. Eu experimentei. Eu tô procrastinando experimentar desde que eu cheguei. Eu experimentei há 2 dias atrás. Não é a coisa mais gostosa que eu já comi na vida. Não é, mas Mas é muito deu. saboroso, assim. Ah, Deu, ah, eu comi tudo. interessante. Mas é uma comida infantil, então é o que eles falam, é gosto de infância para eles. Eles comem Ah, desde criança, então hoje é uma coisa muito boa. As crianças comem assim. Minha chefe, minha hosta fez uma panela inteira, as crianças comeram a panela inteira. nossa, que engraçado, né? Eles adoram. E faz duas comidas, isso eu já acho interessante. Em outros países que eu conheci, geralmente o jantar é só um prato. Se você vai Uhum. fazer macarrão, aquele dia vai ser macarrão. É, Se você vai fazer lasanha, é a lasanha, o jantar inteiro. Aqui, é. não. Ela fez para as crianças o point com embutido e para os adultos ela fez os sanduíches. E aí, Ah, esse foi o jantar. ah, Sim, e é interessante a culinária. Eu não sou muito chegada no tubarão, é. não gosto. Eu não consegui comer. Nem ele ressecado eu também não gosto, porque minha chefe come ele tipo chips. Sim, sim, sim. Ele tem Nossa, como ele vir desidratado. Eu não gosto. Eu acho muito forte, é muito presente o sabor. é. E assim, de nenhum jeito é possível de comer pra mim. E uma coisa que eu acho muito saudável que eles comem também, como lanche, tipo, do dia, ou as crianças levam pra escola, eles comem o peixe desidratado. Ele Aham, é aham. desidratado em sal e aí vira tipo uns snacks.
As crianças gostam. Esse eu acho muito gostoso. É muito bom. Não lembro do Mas, nome. assim, com 1 quilo de peixe, você faz 200 gramas desse peixe ressecado, porque ele fica ressecando assim pra cima. E minha chefe já fez em casa, mas, gente, o cheiro é muito forte. É muito melhor comprar pronto. É. Mas, assim, é muito, muito, muito bom. Tô pensando na gente na época do Natal, com aquele bacalhau, aquelas pilhas de bacalhau no supermercado, e aquele cheiro de bacalhau. É isso que tá me É vindo na cabeça. exatamente, exatamente. É bem, assim, exótico pra mim ver eles produzir. Porque quando você come, por mais que seja extremamente diferente pra gente, ainda é só uma comida ali já pronta, você pega. Mas pra preparar, É, nunca no Brasil que a gente teria tanta paciência de é. deixar esse bicho ressecado por tanto tempo, aquele cheiro. Deus amado. Me diz uma coisa, você já conseguiu viajar bastante por aí? Sim, já conheci mais da metade da ilha, do Ai, que país, da ilha. legal! Aham. Eu já dirigi até 8 horas daqui. Eu fui para Selfosses, eu já fui Reykjavik, a zona de Reykjavik toda, aqui ao redor de Keflavik. Agora eu dirigi até Grindavik para ver a cidade, depois do vulcão, para ver como ficou tudo e as ruas. Foi uma experiência incrível, assim, ver Grindavik, como ficou depois de tudo, mas ao mesmo tempo eu senti uma tristeza. Por mais que eles não Ah, tenham essa sensação aqui, eles entendem que é o uma coisa ciclo normal da mesmo dos vida. vulcões. Eles têm muita tranquilidade. Igual, meu chefe diz: ai, o bom é que não foi mais perdas, que não foi uma coisa mais devastadora. Ótimo, vida que segue, vamos fazer acontecer. Eles Hum. têm essa visão, mas para mim, a cidade ficou uma cidade fantasma. Tem Nossa, muita poucas pessoas que teve coragem de voltar. Todo mundo aí você consegue ver, assim, por fora da cidade, a devastação que foi, porque você consegue ver até onde a lava foi, as barricadas que foram feitas para proteger nossa, a cidade não funcionou. Aham. Assim, a vegetação em si aqui parece que já é preparada para essas coisas, porque a vegetação se queimou toda, deixa e eu descobri por um islandês que isso é ótimo, deixa o solo muito rico, ah, depois sim, da sim, lava vir e destruir tudo, já ouvi deixa o falar. solo muito rico. Isso porque o solo da Islândia não cresce nada, nada é É, plantado é. aqui, né, nada. E mesmo assim deixa o solo mais rico. E aí, eu vi muita coisa e eu consegui ir numa época que estava nevando, então eu vi ali o encontro onde foi a lava com gelo, é muito bonito de Nossa, se ver. Mas, assim, é uma experiência que eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu achava que eu ia conseguir ver algo assim. E, assim, eu tenho total clareza de que foi o au pair que me proporcionou. Eu não poderia, assim, eu acho que eu não teria tanta curiosidade de ver e talvez oportunidade de ver tanta coisa se não fosse pelo programa, de é certa forma. verdade, é verdade. Nossa, não é só perrengue, né? Não é só perrengue, tem coisa boa. É. O que que você tá achando da cultura daí? Assim, o que você vê nas ruas, com a sua família, o jeito de ser, o jeito de viver, o jeito de Sim. se relacionar. É aquela coisa, você tem um preconceito de como vai ser Uma aquele ideia, lugar e né? como as pessoas são, uma ideia, né. Aí eu tinha ideia formada de que nórdico era um povo frio, que eles não eram muito afetivos, porque é o que a gente vê de fora. Estando hoje numa família islandesa, convivendo com eles, não é bem assim, ele tem um modo diferente de ver a vida da gente, que é do Brasil, porque a gente é caloroso, a gente demonstra muito, a gente é muito transparente no Brasil. Eu sinto que eles têm todo o carinho, todo o amor para dar, mas eles não são tão transparentes, eles são mais reservados. Então, Uhum. eu vejo muito amor dentro das minhas últimas host families, e igual, eu acho minha host family de agora muito amável entre eles, entre as crianças. Eu vejo os avós, como eu tenho muito contato com eles, porque quanto mais pequenas são as crianças, mais convívio familiar tem na casa. Foi o que eu vi com o au pair. Então, assim, a gente tem muita visita de tio, muita visita dos pais dos meus chefes, Uhum. vem muita gente aqui visitar eles. Então, assim, eu tenho bastante contato com o povo islandês, até mais do que imigrante. Eu acho que eu só conheço 3 brasileiros, 2, 3 Ah, brasileiros na bastante Islândia, até para Islândia. e eu acho que sim. Mas eu conheço agora, assim, por vista, a Duda e mais umas 2, 3 pessoas. Eu conheço mais português, porque aqui cai português, assim, tem uma árvore, tem um português pendurado. Mas é muito interessante ver, igual, quando eu vi os avós, eu pensei que eu teria mais dificuldade de contato com eles, porque
2 dos avós falam inglês, assim, impecável, porque todo mundo é impressionante. Todo mundo. Eu não conheci uma pessoa na Islândia que não fala inglês até hoje. Uhum. Todos os lugares, todas as pessoas, eles são um país extremamente turístico, então, sabendo inglês não tem perrengue. Eu achei que eu teria mais dificuldade de acessar de forma carinhosa, ter algum tipo de vínculo com os avós. Eu Uhum. pensava, porque eles têm esse jeitão de islandês, fechado, reservado, até a página 2. Quando você conhece mesmo a cultura por dentro, você vê que não é assim. Eles são amáveis, eles são abertos, eles são mais Ai, que bom. compreensivos. Então, assim, eu sinto que é mais do que a gente vê por fora, que eles não são frios, eles só são reservados. E esse Aham. esse contato no Brasil que a gente tem de expressar carinho e amor em público, eles fazem isso em casa. Essa é a diferença, assim, que eu consigo sentir estando dentro da cultura. Mesmo sendo uma cultura extremamente rica, eles não impõem ela, mesmo sabendo quando eles sabem que você vem de outro lugar, eles entendem que você não vai pensar da mesma forma ou ver as coisas do dia a dia na mesma forma. Uma coisa interessante que foi pra mim é que eu moro na frente de um cemitério. Nossa. E aí, pra mim, isso tem um peso tão grande, Aham. tipo, nossa, eu No moro na Brasil seria muito frente de um estranho, cemitério. né? Aqui Seria é muito normal. horrível, acho que É. ninguém compraria. Aqui é super normal. E outro cemitério não tem nada, igual no Brasil, o cemitério tem muros. Aqui pra eles não faz sentido. Eles falam: "O que que vai acontecer? O morto vai fugir?" Uma vez eu me achei que vai acontecer. Eles não vão levantar e sair correndo. Tomara, Então né? então Tomara que ela disse não. assim: "Não tem sentido". Ela falou comigo: "Não tem sentido ter um muro". Eu perguntei: "Não, mas por que não tem um muro?". Ela falou: "Mas não tem sentido ter um Hum. muro, eles não vão levantar e sair correndo". Aí eu fiquei pensando: verdade, né. Mas assim, eu tenho um peso disso, de ter nossa, eu falo: "Nosso Deus", quando tem alguém no cemitério, eu fico com peso no coração. Eu falo: "Ah, não, gente". Aí minha chefe, sabe o que minha chefe diz? Ela diz: "Eu não fico feliz de saber que teve alguém ali, mas fico feliz de saber que a pessoa que tá ali, que faleceu, teve pessoas que amavam tanto ela que vieram dar adeus". Aí Ah, eu olha fiquei tipo, só. É uma perspectiva aí eu boa, acho, assim, né? bonito, eles têm uma É, boa perspectiva das coisas. Abre a nossa mente ver uma cultura tão, tão diferente da nossa, sim. porque você vê que a gente radicaliza as coisas pequenas. Em Uhum. outras coisas o Brasil tem mais leveza e tem essa troca, que você pode mostrar onde o seu país é leve e onde o da pessoa é leve. Por mais É, que muitas das vezes a gente pensa: "Ai, o Brasil, eu aceito qualquer coisa, menos o Brasil é muito difícil, o Brasil é isso, aquilo", a gente sabe os problemas que tem no Brasil. Mas o bonito é ver que quando você chega aqui fora, você vê a cultura de outro país, as coisas que acontecem, porque tem problemas assim, problemas institucionais aqui também, sim, sim. tem problemas do dia a dia socioeconômicos, tudo tem aqui também. Mas Uhum. quando a gente tira esses problemas do Brasil, a gente vê a alegria do nosso povo, a É, leveza, a gentileza, o tanto que o povo brasileiro é aberto e amável, que sim, de certa forma você consegue ver que a cultura deles é rica, mas a nossa também é. E quando a sim. gente vem para lugares assim, é bom a gente poder comparar. Hoje eu tenho uma menina da família deles, ela é sobrinha do meu chefe, ela conviveu muito com a gente, o nome dela é Júlia, e ela tá fazendo intercâmbio no Brasil agora. Ai, que Ela tá em Vitória, legal! ela tá Nossa! fazendo high school. Gente, que Incrível, assim, eu não maneiro! sabia, quando eu cheguei faltava uns meses pra ida dela, então ela veio muito aqui pra casa, a gente conversou muito do Ai, Brasil que antes dela ir. Ela tá legal! com 17 anos, aham, tá sendo muito divertido. Ela viralizou no TikTok agora com os vídeos fazendo na rotina dela no Brasil. Ela tá super feliz, ela já tinha muita expectativa da viagem, e aí quando eu cheguei ela teve que conversar português, ela tentou conversar um pouco comigo em português, ela já falava espanhol, então é um pouco mais fácil. E ela, assim, estava com, sabe quando você vê? Eu vim pra cá, eu tinha 19 anos. Então, assim, eu falei: "Poxa vida", todas as coisas que eu sentia de expectativa, de coisas que eu queria da Europa, eu sentia ela tendo do Brasil, comprando as coisas pra ir Ah, para o Brasil. Ai, é muito gostoso. E é bom ver como eles têm a visão do nosso país. A gente acha que gringos só têm a visão do Brasil de: "Ai, samba, mulher, praia". Não. sim. Eles veem a bondade brasileira como algo extremamente diferente. Eles Uhum. veem o que a gente chama de jeitinho brasileiro,
A gente fala para aquelas pequenas tramóias do dia a dia. Uhum. Eles não. O jeitinho brasileiro para minha chefe é a pessoa carinhosa, a pessoa dada, a pessoa que conversa muito. Ela acha que esse é o jeito brasileiro, de É, ser acolhedor. sim, Então, assim, acolhedora é é a diferente a palavra, né? perspectiva. É, Acolhedor. acolhedora é a É, palavra. eu acho que também uma das coisas que motivou minha host family a me ter aqui, ter uma pessoa brasileira, foi exatamente isso. Eles tinham muitas pessoas que queriam ter experiências com o Brasil. E a minha chefe tem uma amiga que já foi para o Brasil também. Ela trabalha com grandes marcas internacionalmente. E ela teve na Fashion Week em Nova York e teve um caso, ela teve umas reuniões no Brasil e ficou aí no Rio e em São Paulo por 2 semanas. Então ela sempre conta essa história, foi há bons anos atrás. E ela sempre conta essa história com muita felicidade. Então, acho Ah, que eles esperavam ter um pouco dessa alegria na vinda que para legal, tô cá. ficando Então, assim, foi muito emocionada. interessante. É interessante. E a É. Júlia, a ida da Júlia me deixou tão feliz, porque eu não vou ao Brasil há 3, 4 anos. Na minha cabeça era, nossa, será que ela vai conseguir se virar com violência ou talvez com a desigualdade É o que eu social ou sempre com penso qualquer coisa também. assim, que é muito complicado? Será que vai mudar essa visão linda que ela tem do povo brasileiro quando ela chegar lá? Não, a menina entrou num ônibus superlotado no centro de Vitória e ficou feliz. A menina foi lá, comprou um pão de queijo e ficou feliz. É porque eles não têm essas preocupações, né? Quando eu vou com o meu namorado, nossa, eu me estresso o dobro, porque eu fico, gente, ele não sabe onde que ele não pode ir, o que que ele não deve fazer, sabe? E ele não pensa nessas coisas, ele não tá pensando na segurança. Pra ele, ele tá indo, tipo, ele tá Exatamente. viajando. Que nem a gente viaja na Europa. Exatamente. E a Islândia, por ser um país pequeno, isso é uma curiosidade pra mim. Todo mundo conhece todo mundo. E isso era uma coisa que me pegava, porque eu vim de Belo Horizonte, não é uma cidade tão pequena. É pequeno para o Aham, Brasil, aham. mas não é tão pequena assim. A minha chefe, quando eu cheguei aqui, eu conheço uma outra brasileira que também faz au pair aqui. Ela é au pair de uma família brasileira. Assim, não brasileira. Nossa! A mãe é francesa e o pai é brasileiro. E ele é um Gente, cara que ele tem um bar no centro da cidade. jura? E o bar é extremamente badalado em Reykjavik. Nossa, que E aí, o legal! que que acontece? Um dia eu falei com a minha host, tá? Eu vou sair com uma amiga minha, a gente vai no bar do brasileiro, o hosted dela. Aí minha chefe foi e falou, o nome dele é tal? Ah, eu sei quem é, porque eu já fui ao bar, nosso primeiro date foi no bar dele. E assim, eles se conheciam da mãe dela conhecer ele também. Nossa, é tipo cidade pequena no Brasil, né? Tipo cidade pequena. Aí tá, saí com essa amiga, foi ótimo, eu conheci a host family dela, ela foi incrível. E outra coisa que eu acho interessante da Islândia, só como curiosidade, como eles têm aproximação genética muito grande de parentesco e de gerações, aqui tem um banco de dados para isso. Eles têm 2 tipos de banco de dados. É assim, o meu rosto me mostrou dele. A árvore genealógica é o seguinte: todo mundo da Islândia que quisesse, não era obrigatório, colocava seus dados pessoais e dados pessoais das pessoas que ele conhece no site. E aí, o site em si ia ligando a sua árvore genealógica, então você poderia saber até 15ª, 20ª atrás da sua geração, as gerações. Uhum. Então, assim, você conseguia saber o tataravô do tataravô, e assim você sabia que se você pesquisar a pessoa, qual geração ela tem de a proximidade com a sua família. Uhum. Aí o que que acontecia? Não teria o risco de você se relacionar com um primo que você não soubesse que ele é seu primo. Porque acontecia muito isso aqui. Aí, mas aí eles foram além disso. O que que aconteceu? Você sabe as gerações e até onde a sua árvore se encontra com a do vizinho. Aham. E aí você consegue saber isso até quem colocou isso lá, dos avós, dos pais e tal. Então eles fizeram um banco genético, já que já sabiam quem eram os irmãos, os primos, os tataravós, eles faziam um banco genético. Você coloca quais doenças e predisposições que você já teve ao longo da vida, e aí você descobre se a sua genética e a da sua parceira se encontra em algum lugar. E aí você pode saber Gente, se tem alguma uma possibilidade de uma falha genética ou de um problema que poderia vir de se relacionar entre si. Eu acho nossa, muito incrível. interessante, porque exclui a possibilidade de ter várias coisas que você só teria porque você não sabe que está casando com alguém
que poderia ser um primo, tipo, de terceiro grau, de segundo Aham. grau, que você não tinha contato. Ai, cara, olha, foi muito, muito legal ouvir sua história, ouvir sobre a sua experiência na Islândia, esse país mágico, incrível. Se você pudesse dar um conselho, você, ainda mais você que já tem super experiência como au pair, né? Au pair profissional. Uhum. Se você pudesse dar um conselho para quem tá querendo ser au pair, qual seria? Se prepare mais emocionalmente, não só burocraticamente, porque a aplicação é complicada em alguns países, outros países são muito mais fáceis, outros mais complicados, mas se prepare emocionalmente, façam uma rede de apoio no Brasil mesmo, antes de sair do Brasil, de pessoas que podem te apoiar, porque a primeira rede de apoio importante é do Brasil. Hum, E venha com o coração aberto, porque é muito aprendizado. Você aprende muito nesse tempo como au pair. Vai acontecer mais coisas boas do que ruins. O au pair pode ser pesado, mas você vai encontrar assim uma outra vida para você. Você é, consegue encontrar um caminho bom depois. É muito bom. ai, perfeito. E você recomendaria a Islândia para quem tá querendo ser au pair na Europa? Sim, sim. Eu acho que se você tem vontade de estender um au pair, é menos burocrático, porque você já estando na Europa, se você tem um visto vigente, você pode Uhum, aplicar para a Islândia, porque você não tem necessariamente estar no seu país de origem. Então, uhum, com certeza, eu indicaria para um segundo au pair, mas de primeiro au pair, sim, mas eu acho que daria um pouquinho mais de perrengue. Eu acho hum, que você teria um pouco mais de perrengue por ser um país pequeno, por estar um pouquinho mal localizado no talvez, você não conseguiria porque uma coisa que eu acho importante no primeiro ano de au pair é viajar, conhecer a Europa, porque é uma é porta aberta para verdade, conhecer a Europa. É extremamente mal localizado para isso. é verdade. Daqui para Dinamarca é 5 horas de voo. Nossa, É, acho que tá um pouquinho mal localizado para ser o primeiro au pair, mas se você quer ter uma experiência, assim, surreal na sua vida, eu indico a Islândia. Eu indico. ai, nossa, muito, muito bom esse conselho de começar primeiro em outro país da Europa para poder viajar mais. Muito bom. A França era um dos lugares que, quando eu vejo meu au pair para trás, seria meu primeiro hoje. Se eu tivesse que Ah, começar é? do zero aos 19 anos, eu iria para a França. A França é extremamente bem localizada, a Suíça é extremamente bem localizada para au pair, porque você consegue viajar toda a Europa de ônibus, que fica low cost, Sim, fica uhum, muito mais barato, e você consegue poupar com outras coisas como alimentação. Os países nórdicos, a alimentação é extremamente cara. Já uhum, na França, Espanha, Alemanha é um pouco mais barato, então você consegue fazer umas viagens legais com pouco dinheiro, que é o problema do au pair, você não tem muita uhum. grana. Então, assim, eu começaria por esses países mais centralizadinhos ali, como França, Alemanha, talvez, e Suíça, talvez, também. É Eu tenho uma amiga verdade. que também foi au pair na Holanda e ela fala a mesma coisa, você consegue fazer os países ali de ônibus e fica um pouco mais barato. É Na verdade. Islândia fica salgado, porque você tem que fazer tudo de avião. É Então bem é caro. mais caro para você conhecer a Europa. Uhum. É. Se seu foco é conhecer a Islândia, vem. Você vai ver que o quanto é surreal de bonito. Mas se sua vontade é conhecer a Europa, eu indico os países que estão ligados por terra ali. Porque Uhum. eu acho que chega a ser muito mais fácil para você ter assim, uma experiência cultural, porque se você vê a cada fronteira é uma língua nova, É, é um novo assim, você reseta ali a Europa inteira ao mesmo tempo. isso mesmo. E quem quiser te encontrar, falar com você, saber mais sobre você, você tem Instagram, TikTok, alguma coisa assim aberta? Ou se é privado, não precisa compartilhar? Sim, eu tenho TikTok, Caroline Zambaldi, e também o Instagram. Beleza, a gente vai botar na descrição do episódio. E quem quiser saber mais sobre o programa de au pair, tem o nosso site, comofaçopraseraupair.com. Tem o nosso podcast, 3 temporadas de podcast, entrevistando várias pessoas maravilhosas Sim. como a Caroline. Nosso Insta é guia do au pair, underline. E nosso e-mail, se quiser mandar sugestão, pergunta, quiser participar, quiser só mandar um oi, nosso e-mail é comofaçopraseraupair@gmail.com. E até a próxima. Obrigada! Obrigada.